Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. Este vídeo foi baseado em uma faixa do CD sobre o curso bíblico do professor Felipe Aquino e versa sobre como devemos viver o sofrimento nosso de cada dia. E o professor Felipe Aquino comenta nesta faixa do CD a carta de São Paulo aos Gálatas, dizendo assim: a alegria é fruto do Espírito Santo. Assim, a pessoa que vive no Espírito Santo é uma pessoa alegre. E aí eu, Ricardo, diria, uma pessoa em paz com a vida. E o professor continua: e por quê? Porque essa pessoa confia em Deus. Porque essa pessoa está abandonada em Deus, colocando sempre seus problemas nas mãos de Deus. Porque esta pessoa vive um dia de cada vez nas mãos de Deus e, consequentemente, tem tranquilidade. Ou seja, é o que o próprio Jesus nos ensina no Evangelho. Cada dia basta os seus cuidados. Então Deus nos dá a graça de viver as tribulações, os desafios de cada dia. Por isso que a gente não deve se preocupar com coisas do amanhã, do futuro, porque Deus não nos dá graça para vencer essas preocupações que ainda não existem, não é verdade? O que existe é o presente, é o hoje. E o demônio tenta a todos nós exatamente nesse aspecto, da gente ficar remoendo coisas do passado e se preocupando com coisas do amanhã. Realidades que não existem, o passado já passou e o futuro ainda virá. O que existe é o hoje. Então, isso é uma dica muito importante para a gente viver nesta vida, né? Viver um dia de cada vez nas mãos de Deus. Ou seja, diante de um problema, o que é que a gente pode fazer para resolver? Essa é a primeira pergunta. Se é uma coisa que se tem solução, que se pode resolver, resolvamos. Se não, coloquemos nas mãos de Deus, como nos bem ensina o professor Felipe Aquino. Então, essa pessoa que vive no Espírito Santo, ela vive uma vida com mais tranquilidade, vive de maneira compensada, né? Ou seja, não se desespera. E por isso tem alegria, e eu diria, ou seja, e por isso tem paz de espírito. Porque muitas vezes, em meio à provação, ao sofrimento, a gente realmente não consegue ficar alegre, né? Mas é importante, e aí que está essa vida no Espírito Santo, a tranquilidade. É você viver aquele problema com certa paz de espírito, né? Sem se desesperar, sem entrar na histeria, né? Então, e essas pessoas que vivem no Espírito Santo, ela tem essa paz interior, essa alegria, vamos dizer assim, muitas vezes até na hora do sofrimento. Por quê? Porque esta pessoa,
ela sabe que até o sofrimento faz parte da conquista do céu. Então, o sofrimento faz parte, de o itinerário da gente chegar até o céu. E aqui a gente vai agora, baseado nisso, se debruçar em, vamos dizer assim, dois mecanismos de enfrentamento, que a gente pode acessar, através da razão, da nossa inteligência. A gente pode buscar para nos ajudar a viver melhor o sofrimento. Então, o sofrimento faz parte da conquista do céu. Sim, porque depois que o pecado entrou no mundo, por Satanás, o sofrimento entrou também. Não tem jeito. Mas Deus, na sua sabedoria, fez do sofrimento matéria-prima da nossa redenção. Ou seja, o sofrimento é agora um ingrediente necessário para fazermos o nosso passaporte para o céu, para a eternidade. Deus, então, soube dar ao sofrimento, que não foi Ele quem inventou, que não foi Ele quem criou, que não foi Ele quem introduziu no mundo, Deus soube dar ao sofrimento uma utilidade, ou seja, um meio de nos salvarmos. Vejam, depois que Jesus usou o sofrimento para resgatar a humanidade, Jesus fez então da cruz que cada um de nós carrega um meio de santificação, de purificação pessoal. Portanto, um meio de salvar-nos a nós mesmos e salvar a outros através da solidariedade espiritual, da pertença ao corpo místico de Cristo. Somos um só corpo. Por isso, aquele que sofre em Deus, ele sofre com menos pesar, pois ele sabe que ele sofre com a consciência de que, depois que Jesus usou o sofrimento, na sua paixão e morte na cruz, para resgatar a humanidade, a partir daí, todo sofrimento é redentor, tem um sentido. Depois que Cristo sofreu na paixão e crucificação, nenhum sofrimento, nenhuma lágrima são perdidos. Nenhum sofrimento, nenhuma lágrima são sem sentido, mesmo que não compreendamos. Vejam, Jesus na sua vida terrena, e em especial na sua paixão e morte na cruz, ele bebeu o cálice amargo da dor e do sofrimento até a última gota. Nos ensina o professor Felipe Aquino em seu livro Sofrendo na Fé. Então, Jesus bebeu o cálice amargo da dor e do sofrimento até a última gota, exatamente para que todo o sofrimento da terra fosse resgatado, transformado e divinizado. Então, Jesus, ao fazer isso, ou seja, ao assumir, ao carregar sobre os seus ombros toda a dor e sofrimento deste mundo, Jesus, ao resgatar tudo aquilo que é negativo, os transformou e os divinizou. Isso significa o quê? Que todo o sofrimento resgatado, ou seja, resgatar é tomar de volta, não é isso? Todo o sofrimento resgatado por Jesus perpassa agora, ou seja, transpõe as barreiras do tempo e do espaço. Assim, qualquer que seja a dor neste mundo,
ela é parte da mesma dor de Jesus. Ou seja, de todas as dores da vida terrena de Jesus. Assim, quando sofremos, qualquer ser humano, em qualquer canto do mundo, que sofre, ele está participando da mesma dor e sofrimento do Cristo, que agora é uma coisa só. E assim, como ele, Jesus, transformou a miséria do sofrimento em glória no céu, assim como ele transformou a morte em ressurreição, abrindo-nos as portas do céu, e se quando sofremos, nosso sofrimento, seja qual for, físico, moral, psicológico ou espiritual, esse sofrimento é parte do mesmo sofrimento de Jesus. Então podemos também, pelo poder do Cristo, ou seja, unido ao sofrimento do Cristo, transformar o nosso sofrimento em salvação para nós e para outras pessoas. Porque é a mesma dinâmica da cruz e da ressurreição. Porque é o mesmo sofrimento. Toda dor agora que existe no mundo é a mesma dor do Cristo. Então, no poder do Cristo, do seu Espírito, a gente pode também realizar essa transformação. Entendeu? Por isso que se diz que a cruz de Jesus é teândrica. Ou seja, teândrico é aquilo que é simultaneamente, ao mesmo tempo, divino e humano. Assim, quando sofremos com Cristo, ou seja, unido espiritualmente a Ele, estamos cooperando com a nossa salvação e com a salvação de outras almas. Só que isso a gente não vê. Por quê? Porque se nós víssemos os benefícios da gente aceitar o sofrimento, né? Olha, da gente aceitar, não é a gente murmurar, maldizer a Deus em meio ao sofrimento, não. É a gente aceitar pacientemente. Né? Nós estamos cooperando com a nossa salvação e com a salvação de outras pessoas, porque fazemos parte de um mesmo corpo de Cristo, e estamos vivendo a mesma dor do Cristo, pois ele lá, no ano 33, na sua paixão e morte, ele divinizou o sofrimento. Então, a gente não vê os efeitos, né, os benefícios dessa aceitação paciente, resignada do sofrimento, porque nós ficaríamos orgulhosos. Mas no céu veremos os rostos daquelas pessoas que se beneficiaram dos nossos sofrimentos. Podemos dizer então que Cristo transformou o sofrimento, que antes era tragédia sem sentido, em graças para o mundo. Assim, gente, não existe vida inútil na família de Deus. Um doente que sofre tremendamente no leito de um hospital pode, na sua fragilidade, salvar o mundo. Olha que coisa maravilhosa. O sofrimento como um meio de salvação da humanidade. Então, Cristo transformou o sofrimento que antes dele era tragédia sem sentido em graças para o mundo. Deus quis e quer, então, salvar a humanidade por meio do Cristo inocente. Então, Deus quis e quer, então, salvar a humanidade por meio do Cristo inocente, lá no ano 33, a crucifixão e morte, mas também Deus quer salvar a humanidade por meio daqueles, cada um de nós, que se unem a Cristo
pela santidade de suas vidas. E santidade aqui não no sentido de santos de altar, mas no sentido de quem luta contra o pecado. Dessa forma, Cristo quis prolongar sua paixão redentora nos membros do seu corpo, que é a igreja, eu, você que está me ouvindo e tantos outros. Agora vem a maravilha. Desse modo, Cristo deu a cada um de nós a oportunidade, a chance de se associar a Ele na sua obra redentora. Veja então a que dignidade Cristo nos elevou, co-participantes da salvação. Com efeito, pelo sofrimento, vejam bem, fruto do pecado, consequência do pecado, pelo sofrimento, exatamente quando o diabo se alegra e se diverte diante de nossa dor, do nosso sofrimento, pelo sofrimento, ao o aceitarmos, né? Quando aceitamos o sofrimento pacientemente, nós associamos a Ele, Jesus, e cooperamos para a salvação do mundo. E aí a gente vai transformando o veneno do demônio no soro suavizante do amor. Então, após a ressurreição de Jesus, toda dor é a mesma da dor, da vida, paixão e morte de Jesus. Portanto, se aceito pacientemente o sofrimento, sem maldizer a Deus, sem murmurar, sem ficar de cara emburrada, estou unindo a Jesus com o mesmo Espírito de Jesus. Está lá em João 10:8. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Então, é livremente a gente aceitar o sofrimento, com o Espírito de Jesus, que livremente aceitou a cruz. Assim, na força do Espírito Santo e não na minha força, somos co-participantes da salvação, porque Deus opera e o homem coopera. Dessa forma, nós podemos transformar esse nosso sofrimento em algo que só Deus pode fazer, o bem, neste mundo e no outro. Sim, porque ao nos associarmos espiritualmente ao Cristo, a gente pode oferecer sofrimento pela salvação de um parente, de um amigo, né? Pela transformação de realidades mundanas, né? Como a violência, né? A fome, o desamor. E também podemos beneficiar as almas que se encontram no purgatório. E aí a gente transpõe este mundo através do sofrimento. Por isso, o sofrimento humano é transcendente, ou seja, ele transcende, ele ultrapassa esta dimensão natural da natureza deste mundo, da dimensão deste mundo. Portanto, isso aqui é uma coisa importantíssima. O sofrimento humano, desculpem, ele ultrapassa o sofrer de um simples ser biológico. É diferente de um sofrimento de um animal, de uma vaca, de um cachorro, de um cavalo, que não tem alma, não é isso? O sofrimento humano ultrapassa o sofrer de um simples ser biológico, comunicando-nos por Cristo ao mundo sobrenatural, na medida em que vamos credenciando nossa alma e a de outros irmãos para o céu, para a salvação eterna. Assim, Jesus não veio para acabar com o sofrimento, mas para resgatá-lo, assumi-lo e transformá-lo em matéria-prima para a salvação das almas. Mas para isso frutificar em nossas vidas, não podemos olhar os acontecimentos desta vida só com os olhos deste mundo. É preciso vê-los à luz da fé, com os olhos do sobrenatural, pelos quais se enxerga a vida eterna, nosso bem maior,
Vida eterna essa pela qual Deus enviou o seu Filho único, para garanti-la para nós, manifestando assim seu infinito amor. E aí vem o segundo aspecto de enfrentamento, como devemos encarar o sofrimento. É o seguinte: a dor do sofrimento só pode ser superada pelo amor. Como diz o adágio, o provérbio, o ditado, é o amor ao amado, que supera a dor do sofrimento. Só conseguiremos superar a dor do sofrimento pelo amor a quem sofremos. Sim, todos nós já ouvimos a seguinte afirmativa da boca de uma mãe: preferiria que essa doença, esse sofrimento fosse em mim do que em meu filho ou minha filha. Já não ouvimos ou não? Então, gente, a melhor maneira de superarmos a dor do sofrimento é pelo amor a quem sofremos. O amor é então o escudo que nos protege dos dardos arremessados pela dor dos sofrimentos. Agora, quem nos amou tanto a ponto de dar a vida por nós? Jesus. É ou não é? Então, ofereçamos as nossas dores, dos nossos sofrimentos, por amor àquele que mais nos amou, Jesus. Ele que sofreu tanto por nós para nos salvar, nos libertar do inferno, para nos colocar no céu, lá onde não haverá o mínimo sinal de dor e sofrimento. Então vamos lá, aceitando pacientemente o sofrimento e oferecendo por amor a Jesus, Ele que sofreu tanto por amor a nós. Quando Jesus permite o sofrimento em nossas vidas, é uma eleição. Ele escolhe, ele diz: vai, Ricardo, sofre por mim, eu que sofri tanto por ti. E a gente vai oferecendo por amor a Jesus. E isso vai ajudando a nos salvar, a salvar outras pessoas. Só assim, pelo amor a quem sofremos, conseguiremos superar um pouco mais a dor do sofrimento. O sofrimento, gente, continuará sendo uma realidade sempre dramática. O pecado sempre será uma miséria. Satanás e seus demônios continuarão a nos tentar, Não quero aqui diminuir, vamos dizer assim, a realidade acachapante do sofrimento, e tem sofrimentos terríveis nesta vida. Mas estou querendo aqui dar uma luz para que a gente possa encarar melhor esse mistério, que é o sofrimento neste mundo, a permissão divina do sofrimento neste mundo. Não percamos o merecimento da dor em meio aos reveses, em meio às vicissitudes da vida. Desta vida que o pecado transformou num vale de lágrimas. E digamos, como a serva de Deus, Soror benigna consolata: vossa vontade é a minha vontade, Senhor. Tirai tudo de mim, paz, parentes, bens, saúde, afeições, honra, tudo, contanto que me deixes o coração para vos amar, é o que me basta. Chegamos ao final de mais um vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.